Bom, em relação à fala e à escrita, ambas são importantes e ambas precisam ser trabalhadas na escola. A oralidade, ela é muito voltada, muito ligada, principalmente no âmbito escolar, à desordem, a como se fosse sempre informal, como se fosse um campo de desordem, do caos. E a escrita já é mais voltada à formalidade, a questões históricas. Então, e no entanto, se analisarmos, vemos que existem falas que são formais, como uma audiência jurídica, por exemplo, uma apresentação de um seminário, e assim como temos a escrita que pode ser informal, num bilhete, numa mensagem para um amigo. Então, depende do contexto, depende do momento em que está sendo desenvolvido essa fala ou essa escrita. A autora Ramos, ela salienta que o uso da fala como objeto de estudo em sala de aula auxiliará o aluno na construção do próprio conhecimento, pois esse aluno deverá expor sugestões sobre problemas de descrição e análise linguísticas. A Bakhtin afirma que toda atividade de linguagem é realizada por meio de gêneros orais e escritos. Trabalhar com gêneros orais em sala de aula proporciona o desenvolvimento linguístico e argumentativo desse aluno. E essas atividades voltadas à oralidade, elas precisam ser trabalhadas desde muito cedo, desde das séries iniciais ali do ensino fundamental. O aluno precisa ser exposto a essas atividades. E os parâmetros curriculares nacionais, eles salientam que trabalhar com a oralidade em sala de aula não significa que o professor irá ensinar o aluno a falar. Porque o aluno ele já chega na escola falando, com essa capacidade de falar. O que o professor vai fazer é auxiliar esse aluno a desenvolver o domínio dos gêneros que apoiam a aprendizagem escolar de língua portuguesa e de outras áreas. Então, não é uma questão de ensinar a falar, é uma questão de desenvolver o conteúdo, desenvolver o trabalho realizado em cima dos gêneros orais. A desvalorização da fala é mais voltada à informalidade, é como se a fala não tivesse regras, como se fosse um lugar de causa, assim como eu já disse anteriormente. E a escrita, ela está atrelada a contextos históricos, em que uma sala de aula, por exemplo, os alunos somente estão aprendendo e produzindo se estiverem sentados em suas cadeiras, em silêncio e copiando o que o professor passa no quadro. Aí, para trazer mais subsídios para a nossa discussão, o professor Marcuski, ele salienta que precisamos compreender que a oralidade é uma prática social interativa e que os gêneros orais são definidos como padrões comunicativos. Sendo assim, a oralidade é uma ferramenta de interação e comunicação fundamental dos seres humanos. Então, se a oralidade ela é uma ferramenta de interação e comunicação, ela deve sim ser trabalhada na sala de aula. Ela deve sim ter seu espaço, ela deve sim ser desenvolvida com os alunos. A professora Storto, ela fala que o trabalho com a oralidade, as atividades com a oralidade, elas precisam ser constantes, contínuas e com retomadas. Então, ela destaca que não é só lá no fim do ano trabalhar um pouco, ou quando o professor precisa acrescentar nota, trabalhar, por exemplo, em seminários, né?
Não, não é assim. É sempre, é constantemente. É pegar um momento da aula e determinar um tempo ali para trabalhar as atividades voltadas para a oralidade. E sempre constantemente, contínuas e com retomadas, de acordo com a professora doutora Sturp. Então, agora, citando novamente os PCNs, eles ressaltam que a linguagem oral deve ser inserida como um dos eixos básicos de ensino da língua materna e orientam para que essa modalidade seja tomada como objeto de ensino-aprendizagem. Então, a oralidade como objeto de estudo, de ensino-aprendizagem, o que possibilita aos alunos terem acesso aos conhecimentos de que necessitam para crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e conscientes do seu lugar, do seu espaço na sociedade, do seu papel na sociedade. Então, trabalhar essa oralidade, ela proporciona ao aluno uma ampliação da sua capacidade linguística, da sua capacidade de argumentação, e isso vai proporcionar a ele um desenvolvimento que ele vai levar para a vida toda. Por exemplo, quando o nosso aluno chegar lá na vida acadêmica, né, onde é cobrado muitas apresentações, muitos seminários, tem apresentação em eventos. Então, para que ele tenha essa capacidade, essa capacidade de oralizar, né, não somente de oralização da escrita, mas também de expor, de criar, de produzir textos orais. E para que ele possua essa capacidade. Eu vejo assim como a criança, quando ela está no ensino infantil, na educação infantil, ela tem essa espontaneidade, ela é incentivada a oralizar, né, e a se expressar. E quando ela chega na escola, no primeiro ano fundamental, isso é tirado dela. É uma ruptura muito brusca, muito forte, e que muitas vezes a criança demora para compreender, né? O porquê que isso está acontecendo, porquê que antes eu podia, né? Eu podia me expressar, eu podia, né, de diversas formas, e agora eu tenho que sentar numa carteira e ficar quietinho. Então, a escola precisa rever, né, um pouco esses conceitos, porque a escola cobra muito o silêncio, a organização, né? Não que não seja importante, é importante, mas também é importante dar um espaço para o aluno se expressar, para o aluno desenvolver a sua oralidade, a sua espontaneidade, né? E também para que ele exponha o seu ponto de vista, a sua visão de mundo. Em relação à questão número 2, ensinar nessas aulas de oralidade, ensinaria gêneros orais, gêneros escritos. Marcuse ele especifica em um contínuo que vai da fala mais espontânea à escrita mais monitorada. Então ele diz que esse ensino da oralidade ele deve partir de atividades mais simples, mais tranquilas, mais calmas, para ir adentrando as oralidades mais complexas, mais difíceis, mais planejadas. Todo esse processo, é claro, sob orientação do professor. E Marcuse também fala, o professor Marcuse fala que as atividades elas precisam ser inseridas primeiramente ligadas ao cotidiano desses alunos, né? Situações ali mais simples, que sejam mais voltadas, por exemplo, trabalhar com o gênero conversa, o gênero bilhete, né? E em seguida, ir adentrando as esferas mais complexas, né? Por exemplo, audiência jurídica, seminários. Então, trabalhar assim com atividades mais longínquas da realidade deles, começadas mais simples e mais comuns, mais próximas da realidade do cotidiano deles,
e ampliando até as atividades mais complexas, mais distantes do cotidiano e da realidade dos alunos, mas que eles precisam ter acesso e precisam conhecer. A autora Irandé Antunes, ela destaca que o trabalho em sala de aula com a oralidade precisa ser orientado para que o mesmo apresente uma coerência global ao contexto, uma coerência, uma coesão. Então, ele precisa acontecer de forma orientada. E na próxima questão, em relação ao trabalho, né, um exemplo de um trabalho realizado com os alunos, eu posso relatar sobre um trabalho que eu passei para os alunos e solicitei que eles escolhessem uma história, uma contação de história, ou uma parlenda, uma cantiga, ou um trava-línguas. E eles tinham que gravar oralmente, né? Só oralmente, não por vídeo, só oralmente, gravar eles contando essa história, eles narrando essa parlenda, e eles teriam que, após essa gravação, ouvirem e analisarem, né, se autoavaliarem a questão das características da fala, né, como entonação de voz, as pausas, os marcadores conversacionais, os prolongamentos. Então, eles teriam que fazer essa análise. Se realmente em cada momento que aconteceu, por exemplo, uma pausa, né, ela realmente passou a ideia que o aluno queria passar, que nem, por exemplo, numa contação de história, né? Fala, era uma vez, aí dá aquela paradinha, né? Que daí a outra pessoa, né, fica pensando, né? Era uma vez o quê, né? Qual história será que vai ser contada? Então, que o aluno avaliasse esses quesitos, né? Se realmente era aquilo que ele quis dizer, ficou claro, né? Naquele momento. Ou se teve muitas repetições, ou se teve muitas pausas que não precisariam ter. Então, ou então palavras, né, que não caberiam naquele momento. E daí, após essa avaliação, o aluno teria que dar um feedback para ele mesmo, né, ou positivo ou negativo, e avaliar, analisar se estaria bom daquela maneira ou se ele teria que fazer novamente aquela gravação. E ao final, nós fizemos um grupo de WhatsApp. Claro que todo esse trabalho, né, todo esse feedback, tudo foi orientado por mim, e ao final desse trabalho nós fizemos um grupo da sala do WhatsApp, e daí nós postamos lá de todos os alunos, e daí todos ouviram, todos puderam ouvir uns dos outros, né, dos colegas, e fazer essa análise, essa reflexão. Por enquanto é isso, espero ter atendido a solicitação. Obrigada.